Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks, dessa vez direto aqui dos estúdios da RS Play TV. Sempre episódios inéditos, às 10h30 da noite, aqui na RS Play TV, e também estamos no YouTube da Jovem Pan. Então, já dá o seu like aí, já clica no sininho para saber todas as informações do YouTube da Jovem Pan. O Atual Talks, que é o seu alimento de atualidades, de informações, de pessoas, de notícias também, que a gente sempre traz um bate-papo muito interessante com uma personalidade, uma liderança importante do nosso estado e, por que não, também do Brasil. E dessa vez aqui com a gente, José Antônio Vieira da Cunha. Pode ser também o Vieirinha, também. Pode ser também o seu Vieira, também. Pode ser também o Vieira, e para os íntimos também pode ser o Zeca, né? Obrigado, Vieira, ou Vieirinha, ou Zeca, por ter vindo aqui, por estar com a gente aqui hoje nesse bate-papo. Valeu, Tiago. Obrigado também. Uma alegria estar aqui contigo e podendo a gente conversar um pouco sobre coisas da atualidade. Sobre vida, né? Sobre vida. Tudo. Para começar sabendo, né, sobre um pouco da tua vida, da tua intimidade, assim, né? De todos esses apelidos, né? Qual deles é o que tu mais prefere? Ah, Tiago, é indiferente, porque quem vai me chamar de Vieira é a pessoa que me conhece, de alguma circunstância, de algum companheirismo. O Vieirinha já é mais para os amigos mais próximos, mais antigos, né? Que era o meu, como eu era identificado já no tempo lá de jovem repórter da Folha da Manhã, nos anos 70, 80. E Zeca é um apelido familiar, vem desde a infância, então qualquer um deles é muito bem-vindo. Só não gosto, então, já que tu perguntas, do seu Vieira. Cada vez que me chama de seu Vieira, eu disse, pô, cada vez que você me chama assim, tá me envelhecendo um pouco mais uma semana, mais um mês de velhitude aí. Tira o seu. É bem isso, né? Vamos tirar o seu, né? Isso, o senhor também, isso, né? Ontem eu fui visitar o Prado Tech, até aproveitar e mandar um abraço aqui pro Delmar Gentil, que tá lá, né? Comandando. O Delmar tá lá, o Delmar nosso tá amigo. Lá, é nosso amigo, um abraço, né? Delmar. No Prado Tech, daí tinha um rapaz lá do ensino médio, muito atencioso, me apresentando lá o Prado Tech, toda hora me chamava de senhor. Ah, o senhor já veio aqui, o senhor já conhece, o senhor quer conhecer ali? Eu disse, calma, senhor, tá certo que eu tô com uma barbinha branca, né, Vieira? Mas senhor não dá. Não, né? Essa é a tua sina, a partir de agora. Cada vez mais eu virar o senhor e menos o tu ou você. É verdade. Vieirinha, vamos começar do começo, né? Tu que tem aí uma longa história na área do jornalismo e também na área do empreendedorismo, né? Como é que iniciou essa tua carreira? Eu sei que iniciou lá em Cachoeira do Sul, que é da onde tua família teu pai também já era da área da comunicação, né? Ainda teu irmão continua lá na área da comunicação. Como é que começou essa tua carreira? Na verdade, meus irmãos continuam lá, né? Sim, tem o Eládio, que toca a parte, digamos, diretiva administrativa, e o Liberato, que é o editor do jornal. E realmente foi lá em Cachoeira do Sul, Tiago, que começou essa trajetória, né? E não foi no jornal. Em certo momento eu tinha de 15 para 16 anos e eu disse para o meu pai, eu quero trabalhar aqui no jornal. Ele disse, não, aqui no jornal não, que tu vai ser um eterno protegido. Eu vou falar lá com meu amigo na rádio e vou ver se tem uma vaga para ti. E de fato foi o que aconteceu. Comecei na Rádio Cachoeira do Sul, trabalhando com um radialista extraordinário, um dos mais espetaculares e competentes e criativos radialistas com quem eu convivi, que foi o José Schneider Silva. Aprendi muito com ele, muito com ele. E tive lá entre alguns colegas, um deles, um grande amigo para a vida toda, que foi o Edgar Schmidt. Depois veio para Porto Alegre, fez toda uma carreira, especialmente no complexo ali, Guaíba, Caldas Júnior, né? Foi ali que tudo começou, Tiago. Na Rádio Cachoeira do Sul. E ficou muito tempo por lá, Vieira? Quantos anos veio para Porto Não, Alegre? na rádio mesmo foi só um ano e pouco. Aí depois eu tinha uma passagem no jornal como revisor, né? Foi uma situação bem interessante também. E aí eu vim com quase completando 18 anos, eu vim para Porto Alegre para fazer a faculdade de jornalismo.
Aí fez aqui a faculdade. Acho que é legal a gente sempre trazer aqui, né? O pessoal que nos assiste às vezes não sabe o que é revisor, né? E revisor é algo que não tem mais muito, né? Que é o ombudsman. Que é um problema sério hoje nos nossos jornais, né? Verdade, né? A falta do revisor, porque, se bem que agora os corretores ortográficos dos programas de computação já resolvem 99% desses problemas. Até poucos anos atrás era um problema sério, que os jornais, especialmente, tiraram a figura daquele cidadão que nos bastidores de uma redação olhava criteriosamente todos os textos que seriam publicados, apontava os erros, e muitas vezes o revisor ainda existe, Tiago. Por exemplo, edição de livros, né? Tem um editor de livro fantástico, o revisor, que é o Luiz Augusto, que tem a pré-revisão. A pré-revisão se especializou em revisar livros e revistas. O Luiz Augusto é um revisor espetacular. Ele aponta erros que tu não imaginava que ocorreriam e mais, ele aponta situações, olha, eu acho que esse negócio aqui está redundante com aquilo lá ou está contraditório com aquilo que foi dito lá. Então é isso, o revisor é aquele que dava um trato mais adequado ao português, ao idioma pátrio. Mas eu acho que o Luiz vai ter que se adequar aí com essas novas inteligências artificiais aí para isso, né? Mas faz parte também. Faz parte, mas a inteligência artificial eu acho que ainda é muito burra, viu? Ainda não está com essa capacidade para recuperar dados, informações. Pode até ajudar a acelerar o processo, né? Mas não que tenha total controle do processo. Né? Outro dia, eu escrevi uma crônica semanal no Coletiva.net. E eu escrevi, quase 2 anos atrás, uma sobre a primeira transmissão de televisão a cores no Brasil, que foi feita em Caxias do Sul, na Festa da Uva, em 1970. Eu era um jovem repórter da Folha da Manhã, realmente era jovem, tinha 18 anos, uma coisa assim, 18, 19 anos. E eu estava lá, fui testemunho ocular da história. E quando houve uma efeméride ligada à TV a cores, eu fiz uma coluna narrando isso. Que foi num estádio lá do Juventude ou do Caxias, não me lembro direito, uma solenidade com o presidente da República, foi um negócio fantástico. Aí um sobrinho meu, 2 dias depois, disse, tio, eu li a sua coluna e tal, e resolvi perguntar para o chat GPT aqui se era isso mesmo. E aí ele me respondeu que não. Não, eu perguntei, o sobrinho perguntei onde é que houve a primeira transmissão da TV a cores no Brasil. E ele me respondeu que foi pelo SBT, na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Eu disse, não pode, cara. Né? Aí eu entrei lá e perguntei, e ele deu uma outra resposta. Aí eu disse, não, você está enganado, aconteceu assim, assim, e na televisão, assim, assim. Aí ele, obrigado por me corrigir. A partir de agora eu vou fazer. Aí um dia depois eu voltei a perguntar, aliás, pedi para o meu sobrinho, pergunta de novo como é que foi. E ele deu uma 5ª resposta diferente, loucura, para você ver. Enquanto a versão verdadeira da história era a minha. Tem que ter de Caxias do Sul. Tem que ter muito cuidado, né, com o que eles dizem da alucinação da IA. Ainda está muito incipiente isso, né, dentro dessa lógica de... Claro que outros tipos de IA, né, eu estava... agora eu estou com um outro carro que tem aquele sistema de frenagem, né, que ele freia e vai de volta, né? Eu fiquei pensando, mas a gente está tão maravilhado com a IA de hoje em dia, mas a IA já existe há muito tempo, né? Sim. Então a gente é que não conseguia entender mais ou menos o que era isso. Mas Vera, tu falou na coletiva, daqui a pouco eu quero que a gente fale mais da coletiva, mas quero saber dessa tua experiência inicial aqui em Porto Alegre, porque tu chegasse aqui, tu disse que com 18 anos já era repórter, né, da Folha da Tarde, não tinha ainda nem te formado. Não tinha me formado, mas era da Folha da Manhã. Da Folha da Manhã, desculpa. Tinha a Folha da Tarde também, né? Tinha a Folha da Tarde, e a Folha da Tarde tinha um suplemento chamado Folha da Tarde Esportiva, que circulava às segundas-feiras, com umas 32, quase 40 páginas. Era uma cobertura espetacular que eles faziam do esporte. Em certo momento, lá, a Caldas Júnior, que era a empresa editora, decidiu fazer um outro jornal para segurar a concorrência que estava surgindo na manhã com a 0 Hora. Então, pegou aquela Folha da Tarde Esportiva e transformou em um novo jornal, ao qual deu o nome de Folha da Manhã, que começou dando uma ênfase muito forte ao esporte, especialmente ao futebol. E isso foi em novembro de 69. E em maio de 70, quando ele tinha 6 meses,
eu entrei no jornal como repórter. Ainda estava na faculdade, recém começando a faculdade, mas naquela época era assim, né? Realmente, hoje já não tem mais a exigência do diploma, que caiu por uma decisão da justiça. Mas naquela época também não havia exigência. Então eu comecei ali como jovem repórter e fiz toda uma carreira importante, interessante, de 5 anos na Folha da Manhã. Eu acho que é legal tu falares sobre isso, da questão do diploma, né? De ser ou não necessário ter o diploma. Obviamente que mesmo começando como repórter, eu também comecei como estagiário da TVE, e depois a gente também vai falar sobre TVE, né, Vieira? Vamos. E eu estava, acho que no segundo semestre da faculdade. Mas fiz questão de me formar, né? Tu chegasse a te formar em jornalismo, né? Sim, Jornalista, e também te formou em Direito. Sim. Essas duas universidades hoje, né, para quem está nos assistindo e é um pouco mais jovem que a gente, né, Vieira, elas são importantes para conduzir essa carreira, ou é só saber ali tá na frente do TikTok, tá na frente do Instagram, fazendo um videozinho bacana, editando aqui no celular? Não. A faculdade de Direito que eu fiz simultaneamente, a faculdade de Comunicação, era uma coisa meio maluca. Só um jovem de 18, 19 anos para fazer isso. Eu estudava numa de manhã, trabalhava à tarde e estudava na outra à noite. E a faculdade de Direito, uma profissão que eu nunca exerci, ela me deu uma bagagem cultural e de conhecimento sensacional, muitíssimo útil depois quando eu fui ser jornalista. E a faculdade de jornalismo, embora eu tivesse uma formação na prática, né, já estava trabalhando em jornal enquanto estudava jornalismo, mesmo assim ela não deixou de ser importante, com os alertas que os professores faziam, com as orientações que eles davam. Eu tive a sorte de ter como um dos professores o Antoninho Gonzalez, que era um professor competentíssimo, crítico, bem-humorado, daqueles professores, né, que te levam a querer ir para a sala de aula para conviver com ele. Então ali eu tive um aprendizado muito importante nisso. E a faculdade de jornalismo dava lá aulas de sociologia, de pesquisa científica, tinha um currículo muito interessante naquela época. Vieira, naquela época também a gente estava aí passando pelo regime militar. Como é que foi ser um jornalista, né, na época do regime militar, hein? Olha, Tiago, teve algumas complicações, né? Por jornalista de redação, por repórter, como eu era na Folha da Manhã, num primeiro momento, praticamente isso não envolvia do ponto de vista profissional, porque eu tinha lá as pautas que eu tinha que cumprir. Mas, em certo momento, a censura começou a ser muito atuante no sentido de direcionar determinados assuntos que a imprensa poderia ou não poderia publicar. Nós estamos falando ali agora de 1972, 1973, 74, onde havia censura explícita na revista Veja, no Estado de São Paulo, no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo, que eram veículos com censores dentro das redações que impediam, que censuravam matérias que não poderiam ser publicadas. O Estadão, por exemplo, se tornou notório porque, em vez de simplesmente colocar uma outra notícia naquela que o censor impedia a publicação, publicava poemas de Camões. O Jornal da Tarde publicava receitas e assim por diante, né? Explicitando que olha, essa notícia seria uma notícia importante aqui que a censura não deixou passar. Em Porto Alegre, nos demais centros periféricos naquela época, como era Porto Alegre, aí a censura era exercida. Ela era tão cômoda que ela era exercida à distância, por fax, eventualmente por telefone. Então o editor do jornal, o diretor de redação dos jornais aqui, já sabiam que um determinado delegado da Polícia Federal era o responsável pela censura. Então ele ou mandava um fax, ou telefonava, ou ia diretamente na redação dizer, olha, esse fato que aconteceu em São Paulo hoje não pode ser publicado. Então isso envolvia um sequestro de embaixador, envolvia vaias que um secretário de Estado dos Estados Unidos tinha recebido em São Paulo, no Rio ou em qualquer lugar do Brasil, envolvia impedir que o discurso de um bispo da resistência, como Dom Pedro Casaldáliga, o sermão dele não fosse publicado e assim por diante. Então isso criava muito constrangimento, descontentamento, né, e até uma certa indignação. Mas naquele período a gente não conseguia fazer nada a não ser se indignar. Pois é,
Eu vou te trazer então duas perguntas numa aqui. A primeira é a seguinte: tu já sabia, já tinha noção assim, quando ia escrever a matéria, pensava já, isso aqui é melhor eu não escrever porque eu acho que eu posso me complicar. E a segunda é como é que era isso, né, para um jovem de 21, 22 anos ter de alguma forma viver nessa prisão intelectual, digamos assim, né, nessa prisão de liberdade de expressão. Eu te digo, como eu disse antes, Tiago, na verdade, o repórter tinha pouco envolvimento com esse tipo de situação, até porque fatos locais não eram censurados. Não, aqueles fatos que o jornal, que a Folha da Manhã, a Folha da Tarde, o Correio do Povo, a Zero Hora, o Diário de Notícias cobriam, eram fatos aqui locais. Então, as questões mais censuradas eram mais direto com o diretor. Eu tive depois uma trajetória, quando saí da Folha, ainda durante a Folha da Manhã, nós criamos a Cooperativa do Jornalista de Porto Alegre, que é que vai fazer um evento, está fazendo um evento que me trouxe a Porto Alegre, que é celebrar os 50 anos do Co-Jornal. O Co-Jornal foi um mensário que circulou no país entre 1975 e 1983 e que foi um dos mais críticos à ditadura e aos processos todos ditatoriais, de governo ditatorial e de censura e tudo mais. E ali, naquela época, de novo repetindo, tinha jornais que eram censurados. O Opinião, por exemplo, era um forte jornal de opinião, ele era muito censurado. O Pasquim teve seus dirigentes e editores presos uma vez. Então, e nós aqui produzimos o Co-Jornal com muitos cuidados. Primeiro porque ele era um jornal de uma cooperativa de jornalistas, que foi uma coisa inédita no Brasil. Infelizmente durou 10 anos e terminou e não se repetiu. Mas enquanto cooperativa, que é um organismo muito democrático, em que todos os associados têm deveres iguais e direitos iguais, né? Isso fazia com que o nosso processo de fazeção fosse muito democrático, muito aberto, muito discutido, muito debatido. E a cooperativa, que no seu melhor momento chegou a ter 450 associados, Nossa, 450 associados, quase 100 deles de fora do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Brasília, tudo mais. Então, 450 associados tu tinha que respeitar, porque tu não tinha só associados de centro, ou só de esquerda, ou só de direita, tinha uma mescla muito grande. Claro que eram basicamente jornalistas identificados com posições mais de esquerda, mas nós tínhamos gente identificada com a direita, jornalistas que trabalhavam para a Arena, que era o partido do governo. Mas então, era um organismo altamente democrático. Então, no jornal que nós fazíamos, esse Co-Jornal, a gente tinha muito cuidado para não chamar a censura para dentro de nós, porque no momento que chamasse isso ia ser um horror, porque a cooperativa dependia muito de trabalhos que ela fazia para empresas, entidades, sindicatos e tudo mais. Ora, se chegasse a esses clientes que a cooperativa estava sendo censurada pela Polícia Federal, bom, isso aí seria um espanta-cliente de primeira grandeza. Então a gente tinha muito cuidado. Eu lembro, teve uma manchete, uma reportagem grande que nós fizemos, que mostrava como é que os militares estavam encaminhando o processo que, em certo momento, poderia chegar à democratização. Isso em 1978, 79. Então, a manchete seria o golpe e os seus caminhos, ou os caminhos que os militares estão adotando. Em vez disso, nós decidimos colocar a revolução e seus caminhos. Porque revolução era como movimento, aquele era mais identificado, né, naquele momento pela grande mídia e pela sociedade em geral. Então, colocar revolução ali foi uma forma de driblar a censura, porque a matéria lá dentro era altamente crítica. E isso, inclusive, nos trouxe problemas internamente, porque aqueles jornalistas mais identificados com a esquerda, né, que queriam fazer uma forte oposição ao regime, disseram: como? Vocês aderiram? Nós aderimos agora? Agora é revolução, não é mais golpe, não é mais ditadura? Então, a gente tinha esse tipo de cuidado para driblar. E, como dizia o nosso grande editor, que foi o Elmar Bones da Costa, né, um dos melhores jornalistas que esse Estado já teve, o Brasil, o Elmar dizia: olha, nós vamos sempre circular em cima de um fio muito delicado. Nós não podemos abrir a margem para que a censura entre aqui dentro,
mas também não podemos deixar que a autocensura nos tolha ou nos aprisione e a gente deixe de fazer coisas importantes com medo de ser censurado. Então, realmente era um equilíbrio muito difícil, mas eu acho que a gente conseguiu fazer isso, embora, em certo momento, tivéssemos sido perseguidos pela Polícia Federal, que visitou os anunciantes do Cojornal para constrangê-los a não anunciar mais, e assim por diante. Teve uns perrengues sérios aí com o governo na época. Vieira, tu nunca foi professor, assim, de faculdade, universidade? Porque, olha, iria muito bem, né, Vieira? Olha, tu sabe que eu recebi... O Antoninho Gonzalez me convidou 2 vezes. A gente sempre gosta de absorver, né, Vieira? Acho que é por isso também que o Antoninho já te convidou várias vezes para tu ser professor. Eu agora te ouvindo falar, pensei assim, poxa, mas fazia tanto tempo que eu não conseguia ter esse bate-papo com o Vieira, né? Porque o Vieira, para quem não sabe, ele está morando em Florianópolis já há 7 anos, se aposentou aqui. Depois também a gente vai falar sobre isso. Tem vários spoilers. Eu gosto de dar esse tal de spoiler, né, Vieira? Para a gente falar mais. Daqui a pouco a gente vai falar por que o Vieira está em Florianópolis e se aposentou. De alguma forma, até tem gente que diz que tu estava te aposentando cedo, né? Mas eu já acho que não. Acho que certo tá tu. Bom, depois então que tu te formou, né? Direito, tudo ali, faculdade, aí tu foi mais pro caminho da política, né? Do jornalismo político. A gente estava falando aqui do Cojornal, que realmente é um momento importante da história do jornalismo gaúcho e até esse evento já vai ter acontecido quando for ao ar o nosso podcast, certo. Mas é um evento no plenarinho da Assembleia que vai reunir aí, comemorar os 50 anos do Cojornal, né? Até fala um pouquinho, mesmo que já tenha passado, fala um pouquinho dessa reunião aí de vocês, dessa comemoração, antes da gente passar para outro momento. A ideia é exatamente esta, Tiago, relembrar, recuperar, rememorar e registrar os 50 anos de um jornal que realmente escreveu uma página importante na história do jornalismo brasileiro. Tem um livro chamado Jornalistas e Revolucionários, escrito por um jornalista muito competente e respeitado, que é o Bernardo Kuczynski, professor na USP de jornalismo e tudo mais. Ele escreveu um livro recuperando a história da imprensa alternativa no país nos tempos da ditadura. E ali ele registra a história do movimento, do Opinião, do Versus, do Pasquim e do Cojornal. E ele coloca o Cojornal, feito no Rio Grande do Sul, por jornalistas gaúchos, como um dos 5 mais importantes jornais da imprensa alternativa no país naquele período, nos anos 70 e 80. Para tu ter uma ideia, os nossos ouvintes, espectadores, o Cojornal, ele começou aqui como um boletim, que é isso que nós vamos registrar nesse evento agora, e foi crescendo, passou a ter circulação nacional. Ele era distribuído pela distribuidora do Jornal do Brasil. Então, onde o Jornal do Brasil chegava na época, o Cojornal chegava ou poderia chegar. Então, em todas as principais cidades do país, não só capitais, chegava o Cojornal. E ele vendia mais jornais na zona sul do Rio de Janeiro do que em Porto Alegre, para tu teres ideia da importância do jornal em nível nacional. Que legal. Então, ele era ele repercutia muito no centro do país. O Jornal do Brasil, que eu falo do Jornal do Brasil, que ele fez isso 2 vezes, replicava reportagens do Cojornal e repercutia e fazia suíte, continuações e tudo mais. Então, o jornal é isso, teve uma trajetória super importante. É isso que nós vamos, nesse evento, registrar. Ele vai ser gravado, vai ser transmitido, vai ficar no canal de YouTube da Assembleia também. Legal. Podes observar lá, Sim. acompanhar se quiser. Sim. Não, eu vou estar lá, mas acho que é importante falar isso, porque esse nosso programa vai ir depois do evento. Isso. Né? Então, para quem quiser conferir, vai estar lá no canal do YouTube da Assembleia. Né? Vieira, aí depois do Cojornal, enfim, da questão da reportagem toda, tu foste trabalhar especificamente mais no governo, né? Na área de comunicação? Não. Antes disso... Antes disso, quando eu estava saindo da Cojornal, eu fui presidente da Cojornal durante os primeiros 4 anos dela. Depois eu fiquei 2 anos como superintendente e em certo momento eu me afastei, porque o meu pai, que era o dono do Jornal do Povo em Cachoeira do Sul, me chamou que estava na hora do jornal dar uma mudança no jornal. Porque o jornal era tipográfico, estava chegando aquela nova tecnologia do offset, da fotocomposição.
e tudo mais, e ele me identificou que eu, estando com a experiência em Porto Alegre, poderia ajudar melhor do que aquelas pessoas que o cercavam, que eram pessoas competentes, claro. E eu fui lá e fiz realmente toda uma mudança no jornal. Uma delas é que o jornal era standard, que era uma prática dos jornais no Rio Grande do Sul, ou eram muitos standards. Mas a Folha da Tarde, a Folha da Manhã, a Zero Hora, eram tabloides. E aí eu disse, nós vamos... O standard, para quem não sabe, é aquele grandão. É o grandão. E o tabloide é aquele que é como é ainda hoje, né? Os jornais. Todos os jornais praticamente, até o Estado de São Paulo, o Globo, já todos viraram tabloides. Né? Já todos viraram tabloide. Então, eu disse, olha, a primeira coisa, nós vamos ser tabloide. Aí o pai botava a mão na cabeça, mas tá louco, meu filho, faz 60 anos que a gente tem um jornal assim, pai, mas olha, mudou e tal. E ele, mas eu me recuso a aceitar isso. Tá bom, mas vai ter que aceitar. E ele aceitou. Tu me chamou para quê? Me chamou para quê? Não, foi boa a convivência, aí fizemos toda essa mudança, passou para fotocomposição, passou para o formato tabloide. E aí eu fiquei lá 2 anos e pouco, quando houve a eleição para governador aqui, houve a eleição para a presidência da República, o Tancredo Neves foi eleito, morreu sem assumir, né? Mas deixou um ministério formado que o José Sarney, que foi então empossado presidente da República, estava como vice-presidente na chapa, ele respeitou praticamente toda a nominata de ministros que o Tancredo Neves havia formado e convidado. E um deles era o Pedro Simon, ministro da Agricultura. E eu estava lá quieto em Cachoeira, tranquilo. E um dia chega o Antônio Brito lá, que já era candidato, não era assessor do Simon, ele já era deputado, já andava circulando lá por Brasília. Ele disse, Vieira, você tem que sair daí, tem um negócio legal, o Simon está assumindo, a nova república, é um novo momento, um novo governo, democratização, vamos lá, é importante a história que está sendo escrita no Brasil e tal, e o Simon precisa de alguém em Porto Alegre para fazer assessoria para ele. Eu, tá bom, realmente está o momento de sair daqui, vamos lá. E foi aí eu vim para Porto Alegre e trabalhei algo em torno de 6 meses como assessor do Ministério da Agricultura em Porto Alegre, com o cargo de Brasília. Até que um grupo de empresários, nos quais o teu pai participava, assumiu a TV Guaíba, que era fruto ali daquela decadência da empresa Caldas Júnior, né? TV Guaíba praticamente, eu acho que chegou a fechar. Por alguns dias ela fechou, e daí se continuasse fechada, iria perder a concessão. Né? Então um grupo de empresários, entre os quais o Dimer estava, assumiu a TV Guaíba. E, em certo momento, logo depois, me convidaram, me identificaram para dirigir o departamento de jornalismo da TV Guaíba. Então eu voltei para a iniciativa privada e disso não me arrependi. Trabalhei ali, foi uma bela de uma jornada na TV Guaíba. Aí quando o Renato Ribeiro comprou a TV, a Rádio Guaíba e o Correio do Povo, ele em seguida, o Renato Ribeiro, era uma pessoa muito controvertida, muito difícil, mas um empresário muito sensível às questões da economia e dos negócios que ele fazia. E na TV Guaíba ele identificou que ele só perdia dinheiro, na ótica dele, tendo o jornalismo. Que o jornalismo é uma atividade muito onerosa. Precisa de equipes de profissionais, precisa de equipamento, precisa de veículo, é uma série de exigências que o jornalismo tem. E ele, dentro do pragmatismo dele, ele disse, eu não quero perder dinheiro com essa TV que eu nem queria comprar. Ele queria comprar o Correio do Povo. Correio do Povo. A TV ele acabou comprando meio que na obrigada. No pacote. No pacote. Então ele não queria aquilo. Então, se não queria, muito menos não ia querer perder dinheiro com aquilo. Então ele decidiu, a partir de agora, a partir de amanhã não vai ter mais jornalismo aqui na TV Guaíba. Eu vou vender os espaços e aí vendi o Câmera 10. E foi visionário, né? Foi visionário, exatamente. Porque hoje em dia a maior parte das televisões e dos veículos vende espaço. Então, né? Isso que eu disse antes, ele era um empresário de difícil trato, complicado, mas muito sensível para o bolso. E quando ele fez isso, ele disse, Vieira, eu quero que você vá para o Correio do Povo. Tu topa? Eu disse, claro que topo. Que eu estou mudando o Correio do Povo, está assumindo lá o Luiz Figueiredo como diretor,
e eu queria que tu fosse seu secretário de redação. Tu topa? Eu disse, topo na hora. Né? Se eu ia fazer o quê? Eu ia sair da TV enquanto jornalista. Topo na hora. E secretário de redação, para quem não sabe, é a segunda pessoa mais importante dentro da redação, logo depois do diretor. Então eu fui lá, fui ser secretário de redação durante, cara, foi uns 2 anos, eu acho que durou aquilo. Uns 2 anos, mais ou menos. E aí, em um certo momento, eu comecei a trabalhar com a Plural Comunicação, que editava a revista Amanhã, de Economia e Negócios. Sim, com o Polidoro. Muito prestigiada e com muita credibilidade. Era tocada e toca o Jorge Polidoro. Polidoro, é. E aí eu já estava fazendo alguns trabalhos para ele, quando o Renato Ribeiro chamou todo mundo da redação, os repórteres, redatores, editores, o diretor e o secretário de redação, e disse o seguinte: a legislação de vocês, de jornalistas, estabelece que o jornalista só pode trabalhar 5 horas por dia. Mais que isso, ele tem que receber como hora extra e apenas por 2 horas extras. Fora isso, ele não pode receber mais. Eu identifiquei que, na verdade, todos vocês, ou quase todos vocês aqui, têm um outro emprego fora. Quer dizer, a lei diz que você só pode trabalhar 5 horas, mas vocês trabalham 5 ou 7 aqui, trabalham mais 5, sei lá quantas no outro lugar. Então é o seguinte, a partir da semana que vem, eu não vou pagar mais hora extra para ninguém. Para ninguém. Não tem para repórter, para editor, para ninguém. Aí começou toda uma conversa, né? E ele disse, não, tudo bem, já vi que tem gente que não gostou. Mas é o seguinte, quem não gostar, quiser sair, pode sair, só passar ali no departamento pessoal, dizer que não quer mais, vai ser demitido sem justa causa e vai receber todos os direitos que tiver. Fundo de garantia, aquelas coisas todas. Férias, 13º. Sim, deu opção de ele demitir. E aí eu me lembro muito bem que eu disse, mas doutor Renato, todo mundo chamava ele de doutor Renato, embora não o fosse. Doutor Renato, não dá, doutor Renato. Como é que um secretário de redação vai trabalhar 5 horas? Eu tenho que estar aqui às 2 horas para a reunião de pauta dos editores. E não posso sair daqui antes de o jornal rodar às 11 da noite. Eu tenho que ficar aí. Eu não quero, mas eu tenho que ficar quase 9 horas da noite. 9 horas por dia. Claro que tem certo momento eu saio e tal, mas é impossível um secretário de redação trabalhar 5 horas. Pois é, Vieira, mas eu decidi. É assim. Aí eu disse, doutor Renato, como o senhor está dizendo que... Olha, eu fui meio ousado e atrevido, né? Tinha umas 40 pessoas ali. Doutor Renato, como o senhor está nessa posição, que a gente tem que respeitar, e como hoje é o dia 20 de abril, dia do meu aniversário, eu vou tomar isso como um presente de aniversário, já que o senhor está dando sem justa causa, com todas as indenizações possíveis, vou tomar isso como um grande presente de aniversário e vou me demitir, embora lamente muito. E foi o que eu fiz. E ali, no dia seguinte, eu já estava lá com o Polidoro. Mas ali tu já estava com o teu espírito de empreendedor também. Claro, já estava enrolado com o Polidoro. Eu trabalhava eu trabalhava demais, cara. Eu trabalhava toda manhã na Plural, na revista Amanhã, e às 2 da tarde ia para o jornal, ficava lá até a jornalista trabalha, né? A grande mágoa da minha querida Eliette, minha esposa, de 53 anos, a Eliette diz tudo que ela lamenta, ela gostava muito de conviver com os jornalistas e tal, mas ela lamentava que eu não tinha noite nenhuma comigo nos dias de semana, e nos fins de semana não tinha domingo, né? Porque o secretário de redação tinha que estar no jornal. Tinha que estar lá. E aí veio o governo Pedro Simon. Em certo momento veio o governo Pedro Simon, ele teve 4 diferentes secretários de comunicação, que não duraram por diferentes motivos, todos eram ótimos. Um deles era o Baquieri Duarte, que adoeceu e tal, achou melhor sair. O primeiro, me perdão, eu me esqueci do nome do meu colega jornalista. Ele era repórter da Zero Hora. Mas faz parte, ele vai se sentir... Não, eu gostava muito dele, nós tínhamos um boa relacionamento. Mas ele não quis ficar. Ele trabalhou uns 2, 3 meses, ele era mais repórter, antes não, esse negócio de burocracia. Saiu, aí o Baquieri assumiu, o Baquieri saiu algum tempo depois, assumiu o grande Hélio Gama, que foi diretor do Elinho Gama, diretor da Gazeta Mercantil, criador do Diário do Sul nos anos 80, aqui no Rio Grande do Sul. Ele era o secretário, mas ele tinha um problema sério de obesidade, com vários problemas de saúde causados por isso, entre eles a apneia. E ele tinha 3, 4 meses apenas secretário e teve um sério problema e que acabou sendo hospitalizado.
E aí, no hospital, ele me chamou, disse, Vieira, vem cá conversar comigo. Eu fui, era meu amigo. Eu disse, Vieira, eu não vou mais voltar para a Secretaria de Governo. Já comuniquei o Simon, e ele disse que era para eu achar alguém para me substituir. E eu gostaria que fosse tu. Eu disse, opa. Não passava pela minha cabeça e tal, mas olha, velho, deixa eu pensar nisso. E nessa conversa junto estava o Polidoro, do qual eu era sócio da Plural. E o Polidoro, como assim? Vamos tirar o meu sócio e tal. Aí foi conversa, aquela coisa me entusiasmou. Também era o Pedro Simon, era o governador de esquerda, o MDB, né? Muitas coisas importantes que poderiam ser feitas e tal. E realmente era uma trajetória bonita que estava sendo feita ali. E eu gostei do desafio e topei. Disse, vou nessa, vou aceitar. Aí me desliguei da Plural. Já gostava de política ali. Claro, já gostava antes, no tempo da Cojornal e tal, né? Foi um período muito rico, muito bonito. Eu acho que eu fui um bom secretário de comunicação. Eu tenho até uma prova disso. Lá eu tenho um recorte de jornal da 0 Hora e mostra o desempenho de popularidade do governo Simon. No dia que eu assumi, ele era mais negativo do que positivo. 6 meses depois, eu era o dobro de positividade para quase nada de negatividade. Então eu dizia, olha, isso aí é o resultado do nosso trabalho. Agora, é claro que eu fatiava um pouco para mim, mas claro, era o Simon, que era um puta comunicador, né? Sei. Eu lembro a primeira coisa que eu disse para o Simon, uma das primeiras, que não sei se tu te lembra, os mais jovens nem sabem, mas o governo Simon fez uma campanha muito grande de autoestima do gaúcho, que andava muito precária, muito deteriorada. Então, e criou um símbolo lá chamado Leve o Rio Grande no Peito. Orgulho do Rio Grande, tinha até um coraçãozinho simulando a forma do mapa do Rio Grande do Sul, ou vice-versa, escrito Leve o Rio Grande no Peito, que fazia o maior sucesso. Todo mundo queria aquela, todo mundo que simpatizava com o governo. Então tinha toda uma estratégia de comunicação, mas o Simon era altamente negativista nos discursos. Ele só falava as coisas ruins, não, porque nosso Estado, nós nunca perdemos tanto, porque isso, porque aquilo. Aí um dia, eu disse, Simon, governador, o Simon era um cara tão simples, tão sincero, tão aberto, que ele quase que exigia que se fosse chamado de Simon pelos próximos. Não era doutor Simon, seu Simon, governador, era Simon. Aí eu entrei nessa balada, Simon, cá para nós, Simon. Não dá, esse teu discurso não dá. Ele, como assim não dá? Eu, não dá, Simon. A gente está nessa campanha tentando elevar a autoestima do Rio Grande do Sul, do gaúcho e tal, e o seu discurso é todo assim, para baixo e tal. Me olhou assim, acho que tem razão. E não disse mais nada. E a partir dali ele realmente, claro, continuou, né, naquela lenga-lenga, mas ele era inteligente, né, refez o discurso e começou a elevar a coisa para um outro patamar. E uma vez eu ficava acompanhando as coletivas que ele dava lá no canto da mesa, geralmente de pé. E teve uma vez uma entrevista coletiva muito importante, eu não me lembro por quê, mas diria que quase todas eram importantes, né? Terminada a entrevista, nós fomos para o gabinete dele. Ele, pô, era assim não dá. Disse, vamos ver, o que foi, governador? Fiquei 1 hora falando lá e você de pé lá, tu de pé lá, não foi capaz de fazer um sinal com a cabeça se eu estava indo bem ou não estava indo bem. Isso foi logo no começo, né? Logo que eu comecei a ser secretário. Tá bom, velho. Entendi o recado. Entendeu o recado. Vieira, depois tu passasse pela TV, a gente, claro, a gente tem um tempo aqui, porque a história do Vieira é tão rica, gente, que a gente poderia aqui fazer 3, 4 Atual Talks que ainda ia faltar tempo. Mas depois o Vieira passou pela TVE, depois criou o Coletiva.net, né, que é aí hoje o maior hoje que é tocado, depois vendeu aí para Márcia Cristófoli e para o Farias, que hoje eles tocam e é o maior site aí relacionado a essa área de comunicação, com as notícias da área de comunicação. Criou a Pública, que é uma agência de publicidade / comunicação naquela época, e depois virou a Move, agência de publicidade. Eu queria que tu resumisse assim, um pouco esse teu período mais empreendedor. Claro, tu foi ali presidente da TVE, talvez tu ali tu já tenha começado a entender, ou lá também com o teu pai, né? Não, antes, mais até, eu te diria, na Plural Comunicação com o Polidoro. Ah, legal. Certo? Que eu acabei entrando de sócio com o Polidoro. Sim. Era uma participação menor, claro, porque o negócio era dele,
mas entrei de sócio, então nós dividimos a tarefa. Ele fazia a questão da representação institucional, da venda comercial, uma série de coisas do gênero. E eu acabei assumindo um pouco o administrativo, aquela coisa burocrática que, em geral, as pessoas não gostam de fazer, até sabem, mas não gostam, e a redação da Plural, com a revista Manhã e tudo mais. Então, ali eu tive já uma experiência boa enquanto empreendedor. Aí depois teve a passagem pela TVE, foi uma passagem muito rica, de 4 anos, no governo do Antônio Brito. E aí, saindo, aconteceu um fenômeno interessante. Um mês antes da eleição para governador, em que o Brito concorria à reeleição, e o Olívio Dutra era o grande adversário dele, o adversário dele, um mês antes teve um evento de emissora de TV educativa do país, que foi em Santa Catarina, casualmente bem próximo. E lá estava um importante prócer do PT participando. E, em certo momento, e ele fez uma palestra lá. E aí, no fim da palestra, fui conversar, eu tinha uma boa relação com ele. Ele disse, e aí, Vieira, pronto para mais 4 anos na TVE? Eu disse, não diz uma coisa dessa, ainda tem eleição. Não, que isso, Vieira? O Brito está eleito, né? Eu disse, desconversei, mas eu disse, não, sincera, que é a minha opinião sincera, na TVE eu não fico mais 4 anos. Eu acho que já deu, tal. Mas isso é outra conversa. Então, eu conto esse episódio para dizer, era certo, estava escrito nas estrelas que o Brito ficaria mais 4 anos. É verdade. Aí houve o que houve, né? Uma série de equívocos de campanha dele, de postura dele, que ele reconhece hoje, mais um avanço do PT, da figura do Olívio Dutra, carismático, um cara excepcional, meu amigo. Ele foi cliente da Cooperativa dos Jornalistas, enquanto presidente do Sindicato dos Bancários, que tinha uma publicação que nós fazíamos, mensal. E uma vez por mês o Olívio ia lá na cooperativa ler todas as matérias, de cabo a rabo. E ficava lá o dia todo. E ele adorava conviver com aquele ambiente só de jornalistas. E até nos ocupava, não era um dia todo, a tarde toda ele ficava lá. Nós não podíamos fazer mais nada aquela tarde, estava o Olívio ali, a gente ficava com o Olívio. Mas, enfim, achava o Olívio, tem uma ótima relação com ele ainda hoje. O Olívio ganhou a eleição. Então, de um dia para o outro... Por pouco, mas ganhou. Menos de 0,5% dos votos. Então, de um dia para o outro, nós caímos, estávamos num... Tu, Fuscaldo pedestal, e o Luiz Fernando, que trabalhava no governo Brito. Exatamente. O Fuscaldo dirigia a publicidade, o Luiz Fernando Moraes dirigia a imprensa, a comunicação propriamente dita, e eu dirigia a TVE. Nós 3 nos olhamos um dia almoçando, e aí nós estávamos ficando mais 4 anos nessa zorra. E aí eu dizia, eu não. Eu disse, não, para, Vieira, isso é outra conversa. Aí, bom, vamos fazer alguma coisa. E ali nós 3 decidimos criar uma empresa a partir do dia 1º de janeiro, né? Porque no dia 1º de janeiro de 1999 nós perderíamos o emprego, aquela atividade que a gente desenvolvia. E ali nós decidimos criar a Coletiva Editora, cuja data de fundação é 4 de janeiro de 1999. Quando nós saímos do governo, criamos a Coletiva. No ano passado fez 25 anos. No ano passado... Fez 25 anos. Exatamente. Então, Tiago, ali começou então essa fase aí mais empreendedora mesmo, que nós lá saímos literalmente do zero. Literalmente do zero. Sim. E começamos a tentar identificar situações de fazer trabalhos e uma série de coisas. Sofremos muito no primeiro ano com o carimbo na testa de termos sido do governo Brito, né? Porque assumiu o governo do Olívio, o governo do PT, que todas as relações mudaram da noite para o dia, do ponto de vista institucional, político, o dinheiro muda de mão, né? O dinheiro muda de mão. Nós tivemos muitas dificuldades para fazer a empresa emplacar. Mas tivemos alguns apoios importantes. O Bira Valdez, na TV Band, por exemplo, nos ajudou bastante. Entregou projetos para nós realizarmos, uma série de coisas. Já o Carlos Ribeiro, que era o diretor do Correio do Povo na época, irmão do dono Renato Ribeiro, o Carlos Ribeiro dizia, para quem quisesse ouvir, que nós éramos laranjas do Antônio Brito. E eles tinham uma rixa muito forte com o Brito. Uma rixa horrorosa com o Brito, a ponto de cortar fotos do Brito no jornal. Sim. E nós, aí começou o Coletiva,
não com esse nome no primeiro momento, que a gente fazia matérias sobre todas as empresas de comunicação, e, em certo momento, o Carlos Ribeiro, no Correio do Povo, não gostava, ou porque elogiava a Zero Hora, porque criticava o Correio do Povo, coisas do gênero. Então, eles não nos E ali já era site, né, Vieira? Ou vocês chegaram a ter algo impresso? Nós tivemos... Temos tempo para contar? Claro. Paciência dos... É assim, ó. O Luiz Fernando chegou um dia e disse, a empresa tinha 3, 4 meses, a gente gatinhando ali para fazer coisas, e o Luiz Fernando disse, vem cá, nós temos que ter um negócio que o mercado nos conheça. Eles conhecem o Vieira, que foi da TVE, conhecem o Fuscaldi, que foi da publicidade, me conhecem dali e tal, mas eles precisam nos conhecer como empresa, como um organismo e tal. Aí, conversando, nós disse, olha, vamos fazer uma publicação nossa, então, que diga para o mercado o que nós estamos fazendo, e também converse com o mercado. E eu, quando estava lá na revista Amanhã, tinha na época uma revista com muita credibilidade, chamada Revista Imprensa, que circulava com a sede em São Paulo, circulava em todo o país, e tinha um crédito muito grande, eu era correspondente dela em certo momento aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ela fazia uma publicação chamada Guia da Imprensa e da Propaganda, que nem me lembro como é que circulava esse guia, cara. Mas, enfim, eu fazia o levantamento de todos os profissionais de comunicação importantes no Rio Grande do Sul que esse guia publicava. Então, eu estava lá, o seu Tiago Dinho apresenta o atual Toques na Play... RS Play TV, Jovem Pan... E tal, e aí tinha esse negócio. Então, eu me lembrei disso, olha, vamos criar o nosso guia da imprensa e da propaganda. Não, esse se chamava Guia da Imprensa, esse internacional. Disse, olha, vamos criar aqui o Guia da Imprensa e da Propaganda. E isso era feito através de fax. Que era, não sei se alguém conhece, todos conhecem, mas o fax era uma forma de comunicação que ia via telefone, tinha um aparelho para receber no outro lado da linha e tal. E nós começamos a distribuir, inicialmente era para os diretores de redações, editores principais, e depois acabou, e eram umas 30 pessoas. Foi crescendo, foi também para as agências de propaganda. Em certo momento o pessoal na redação disse, eu quero receber também. Ô, Vieira, me manda esse negócio e tal. E foi crescendo e o processo para mandar fax era caro e demorado. Sim, a folha era o rolo, né? Era um rolo de folha, era o tempo de linha telefônica. E dava muito problema, porque se eu quisesse mandar um fax para ti e tu estivesse falando no teu telefone fixo, não entrava, não recebia. Então era um perrengue aquele fax, sinceramente. Sim, tu tinha que ligar primeiro e avisar, né? Quero mandar um fax. Exatamente. Claro que aí a gente já tinha um operador para fazer isso. Mas um dia, rapaz, liga alguém lá do administrativo da redação da Zero Hora e diz, quero falar com o cara aqui, com quem manda esse fax aqui. Aí chegou em mim e disse, qual é o problema? Ele disse, Vieira, é o seguinte, vocês mandam aqui esse negócio de vocês mandam umas 50 vezes aqui para 50 pessoas diferentes, que a Zero Hora sempre foi a maior redação, né? E isso acontece o seguinte, vocês mandam para cá, exatamente no horário que as agências de notícias, todos não mandam as informações para nós, que é ali por volta de 6 da tarde. E quando vocês mandam 50 para cá, vocês interditam os 10 telefones e fica... Aí, pô, mas e aí? Não, eu estou ligando para apresentar uma sugestão. Tu manda para mim e a relação das pessoas tem que receber, que eu faço uma cópia xerox da folha que receber e distribuo para todos. Até porque, deixa eu explicar melhor, não era uma folha de fax. Quando cresceu o guia da imprensa, ele já era 8, 9, 10 folhas de informação a cada vez. Que legal. Aí isso aí bateu também, né? Caiu uma ficha para nós dois. Tem duas questões aí. Uma, as pessoas querem nos ler. Se só na Zero Hora tem 50 ou mais que querem receber, no Correio do Povo tem mais 30 e assim por diante, isso aí está fazendo sucesso. E dois, nós temos que ter uma forma melhor de distribuir, então. Aí o Fuscaldi, o Luiz Fernando e eu ficamos discutindo se faz jornal, se faz revista e tal, e todos são onerosos, né? Revista e jornal tem um problema sério de distribuição, de logística. Foi aí que nós, quem sabe a gente então vai para essa história nova aí de internet. De internet. E isso foi, pessoal, em 2000, final de 1999.
Quando a internet era uma coisa, comparada a hoje, uma coisa horrorosa. Né? Sim. Ela era discada, ela levava minutos para você conseguir a linha, para entrar e ver um site. Era uma coisa muito precária. Tanto que quando nós fomos para a tal da internet, nós fazíamos atualização apenas uma vez por semana, que era o fax, era semanal, e também nós fomos para a internet uma vez por semana. Aí, em certo momento, foi crescendo, vamos fazer todos os dias, até porque as pessoas demandavam. Foi facilitando também, né? As pessoas demandavam, Vieira, está muito bom esse negócio, manda. Aí passamos a ser diário, das 2 às 6. Aí, em certo momento, acho que a Jurema, lá na Ari, disse, Vieira, é um absurdo. Os fatos não acontecem a partir das 14 horas da tarde. As coisas acontecem de manhã cedo e de noite e tal. Tá bom, vamos avaliar. Aí nós profissionalizamos o Coletiva. A qualquer momento ele tinha informação, começava a atualização às 10 da manhã, que ainda hoje é assim, ia até o início da noite. A gente ainda tem um tempinho e eu vou encurtar aí a história, né, gente? Porque assim, depois daí veio a Pública, veio a Move, que é uma grande agência, uma das maiores agências do estado, atende, né, Banrisul. E na época que o Vieira resolveu se aposentar, né, Vieira, digamos, a Move estava assim, era o seu auge, né? É verdade. E atendendo, acho que naquela época atendia governo do estado, atendia Banrisul também, né? Atendia e outros, Assembleia. Enfim, Assembleia e vários outros clientes também, clientes privados também, né? E aí o Vieira resolveu se aposentar. Todo mundo chegou a pensar, mas o Vieira, tu teve um problema de saúde antes, né? Não, mas foi já com a decisão tomada, não teve nada a ver com a saúde. Então, mas daí todo mundo, não, o Vieira só pode estar tá doente, né? Para tomar ou tá doente da cabeça ou tá doente do corpo e tá querendo, né, sair fora. Mas, e até eu vou contar uma história aqui que o Fuscal desses dias me falou, né? Que ele chegou para mim e disse assim para mim, tô cansado, hoje eu tô cansado, né? E daí ele disse assim, eu sempre me lembro do Vieira, que eu chegava para ele e dizia assim, Vieira, mas tá muito cedo para tu te aposentar. E agora ele diz assim, ele diz, sou eu. Ele diz assim, sabe que acho que não tava cedo, não. Eu acho que eu é que já tá ficando tarde para mim, para eu me aposentar, né? E tu te aposentou ali com 65, por aí? Não. Eu tenho 10 anos a mais que o Fuscal, estou com 76 anos hoje. Tu tá com 76? 76 anos. 76. Então, mas tu nasceu então em 49? 49. Entendi. 20 de abril. Então tu foi com 68? Não, 69 que tu te aposentou. Em certo momento eu disse, Fuscal, o seguinte, faltam 4 anos para eu me aposentar, para eu fazer 70 anos. E eu tomei uma decisão de vida. Aos 70 anos eu vou parar de trabalhar. Ele, tá cedo, aí que essa conversa, tá cedo, Vieira, tu aí jovem, cheio de energia e tal. Eu vou parar aos 70 anos, eu vou parar. E foi o que aconteceu. Então, um ano antes, mais ou menos, de eu sair da Move, nós encaminhamos toda a transição. Teve, em certo momento, o Fuscal deu ter um atrito, claro, quem quer vender acha que vale 1.000, quem quer comprar acha que vale 100. E entre o Fuscal e o Vieira não foi diferente. Sim. Eu achava que a Move valia 1.000, portanto eu tinha que receber 500, e o Fuscal achava que valia 200, eu só tinha direito a 100. Então teve ali um frisson em certo momento, mas contratamos um consultor, né? Olha, não é coisa para eu e tu ficar brigando. Sim. Chamamos um amigo comum. Quase um terapeuta de casal. Exatamente. Na verdade foram 2. Um foi o jurídico, o doutor Armênio, que era um amigo comum nosso, ainda hoje está lá. Nós pedimos para o Armênio fazer o levantamento do negócio, quanto é que custa esse negócio, ele fez um belo trabalho. Tem lá até hoje um calhamaço assim. E um consultor, um terapeuta de casal ali, que foi excepcional, nos ajudou bastante, nos ajudava a clarear as ideias. E aí chegamos uma boa finalização, tanto que uma das coisas mais bonitas da minha vida, que eu tenho em vídeo gravado, Tiago, foi a despedida da Move, meu último dia na Move. Foi uma coisa que eu não imaginava, né? Isto é, eu sabia que seria aquele dia, já tinha levado, aos poucos estava levando minha Austrália embora para casa, meus livros, meus discos, só não tirava meus amigos de lá.
E quando eu saí, me despedi do Fuscal e tal, ele disse, tudo bem, não, tu vai lá, vou te levar até a fábrica. Quando eu cheguei, estavam lá todos os funcionários perfilados, 2 fileiras, lado a lado, querendo me aplaudir, me abraçar, me beijar. Foi um negócio realmente emocionante, inesperado. Eu estou falando isso para te mostrar como a saída foi absolutamente normal, tranquila, para a MUV, para o Fuscal e para mim, que eu determinei. Então, aos 70 anos eu vou deixar de trabalhar. E foi o que aconteceu. Então, aos 70 eu parei. Obrigado. Valeu. Valeu, muito legal. Gostei muito também, Thiago. Que legal. Valeu, gente. A gente vai ficando por aqui, né? Nessa câmera aqui, o Atual Talks. Então, sempre 10h30 da noite, um episódio inédito na RS Play TV. No domingo tem reprise. E também sempre lá disponível no YouTube da Jovem Pan e também no YouTube da RS Play TV. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.